Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Olá, boa noite. Já chega a 62 o número de mortos nos temporais no Rio Grande do Sul. Em todo o estado, são mais de 420 mil pessoas afetadas pelo desastre. O repórter Jairo Bastos está no Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas e que já sofre com a falta de combustível. Os bloqueios nas estradas impedem o acesso e as operações de resgate têm sido feitas com helicópteros. Com a ajuda de um tijolo, militares do Exército abriram o telhado para retirar um bebê de 2 anos e mais 4 pessoas de dentro de uma casa em Bom Retiro do Sul. Em Teutônia, o socorro foi à mãe e ao bebê recém-nascido para um hospital em Lajeado. Nossa região, a gente está com nossos acessos terrestres praticamente todos obstruídos, né? Ou por queda de ponte ou por barreira obstruindo. Então, o resgate aéreo, na verdade, é a única opção que a gente tem para remover pessoas em estados mais críticos, né? Desde o início dos temporais, resgates no Vale do Taquari estão sendo feitos com helicópteros. Pontes foram arrastadas, rodovias interditadas pela água. Dezenas de cidades estão isoladas. No município de Encantado, o registro do alto mostra os carros amontoados em meio à lama. A correnteza bastante no local. Bastante entulho, a gente é difícil de chegar até os locais na beirada do rio, então tem acessos que dificulta a nossa chegada e a chegada das máquinas bem da prefeitura para fazer a busca das pessoas. Houve deslizamento entre os municípios de Mussum e Vespasiano Corrêa e a estrada partiu ao meio. Em toda a região, bombeiros trabalham nas buscas por desaparecidos. O Rio Boa Vista, que fica lá atrás, transbordou e toda essa área que você está vendo aqui, ficou debaixo d'água. Esse veículo que estava dentro do rio foi trazido até esse ponto. Um casal que estava aqui dentro foi arrastado pela correnteza. Agora, os bombeiros estão fazendo o trabalho de procura nas margens do rio. Desceram os três para o lado de lá, pedindo socorro, entraram dentro da água e desceram água abaixo e a gente não viu mais. Com a água baixando, carros que foram levados pela correnteza começam a ser encontrados. Nesse ponto do rio, a correnteza arrastou tudo pela frente. E a partir daqui, que os bombeiros concentram agora a procura. A procura não para até a gente achar essas pessoas. A casa do Sérgio ficou tomada pela lama. Os bens materiais, isso a gente recupera. De repente, tá bom o que a gente tem, ainda o importante é a vida. Olha, os outros municípios aí que perderam muitas vidas, né? Foi perdido aqui, infelizmente, graças a Deus que ninguém perdeu nenhuma vida, né? Ninguém se machucou. Muitos moradores estão em abrigos improvisados. A Genesi, o marido e a filha ficaram por 3 dias ilhados. Eles chegaram a entrar na lista dos desaparecidos. Foram 3 dias no escuro, sem tomar banho, sem água, tomando água da chuva, porque não tinha nem água mais lá. Só tem um mercadinho lá e já não tinha mais nada. O abastecimento de água e comida ainda não foi afetado e todos os hotéis estão lotados. Estamos desde o início dessa catástrofe priorizando as hospedagens de famílias com crianças, né? É muito difícil ver essas pessoas chegando, nós vamos tentar acomodar crianças pequenas, bebê, casos especiais. O Cristiano procura acomodações para a família. Nós moramos em Estrela e estamos à procura de um lugar para ficar porque tem um caos na região toda. O risco de voltar a energia elétrica não tem previsão, enfim, está faltando água, daqui a pouco falta gás. Outro problema que nós estamos vivenciando é a falta de combustível. Nós já passamos por 4 postos e todos estavam fechados. Nesse aqui não tem gasolina, situação que já é percebida em toda a região. Tem gasolina, não tem? Como é que é? Tem só para produtos essenciais, polícia, saúde, né? Tem mínimo, combustível é mínimo. Não tem. Quanto tempo dura esse combustível daqui? Olha, se vai 2, 3 horas, tá no fim. Hoje não tem mais combustível aqui? Não, terminou. E toda a cidade sem nada. O João é caminhoneiro, está parado há 4 dias. Ainda não sabe quando vai poder seguir viagem. Não tem como seguir em frente? Não tem.
Agora, atualmente, estamos parados. Não tem como seguir em frente nem voltar por algum caminho vazio, alguma rota. E veja também. Inundação para estações de tratamento e Prefeitura de Porto Alegre pede para a população racionar água. Nível do Guaíba sobe mais e ameaça romper diques de proteção. Miss Brasil, considerada desaparecida no temporal, grava relato e diz que está bem. A gente estava em casa, todo mundo seguro e bem. Presidente Lula retorna ao Rio Grande do Sul amanhã para acompanhar as ações de resgates. Polícia vai até a casa de motorista da Porsche para cumprir mandado de prisão, mas não encontra o empresário. Falsos carregadores de malas são flagrados vendendo ilegalmente dólares no aeroporto do Rio. Brasileiros pretendem gastar mais este ano com o presente do Dia das Mães. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Estelionatários têm usado as Big Techs para impulsionar anúncios falsos em sites de busca e nas redes sociais. O consumidor acredita estar em uma página segura, mas acaba enganado. Hélio estava com uma parcela do financiamento do carro atrasada quando procurou o portal do banco na internet para baixar a segunda via do boleto. Ele acessou o Google, digitou o nome da instituição e a página que procurava, aparentemente, foi a primeira a aparecer. Acessei o site, né? Lá eles tinham um autoatendimento por WhatsApp. Acessei o canal do WhatsApp, eles fizeram um atendimento como todos os outros. Né? A atendente pediu minhas informações, eu passei, eles me encaminharam o código de barras e eu fiz o pagamento. Na hora de pagar o boleto, o eletrotécnico chegou a estranhar o nome de um banco diferente como favorecido e resolveu questionar. Por mensagem, o falso atendente afirmou que o procedimento estava correto. Hélio, então, pagou o falso boleto no valor de R$ 1.423,77. Só depois ele percebeu que era uma fraude. Eu estava acessando o site do banco e verificando se tinha baixado a parcela, né? E eu vi que não estava baixando. Aí passou 5 dias, não baixou e aí começou a vir cobrança para mim. Sites de buscas e redes sociais acabam sendo um caminho mais rápido para quem precisa pesquisar um produto ou acessar a página de um banco na internet para pagar contas. É por isso que criminosos têm investido em links patrocinados que aparecem em posição de destaque. Os falsos anúncios atraem as vítimas para páginas fraudulentas. A vice-presidente da Associação Nacional das Vítimas da Internet recomenda que o consumidor desconfie quando o atendimento que começa na página da suposta empresa é direcionado para um aplicativo de mensagens. É fundamental observar sempre o URL, que é o endereço da página. Se eu estou dentro de determinado banco, consta o nome deste banco na URL que você consegue ver, então você deve clicar ali em cima do link patrocinado. Então ele tem que aparecer algo que seja factível. Outra recomendação dos especialistas é buscar uma indenização na justiça. O Google afirma que só no ano passado bloqueou ou eliminou em todo o mundo 5 bilhões e 500 mil anúncios. Desses, 206 milhões foram considerados fraudes ou continham informações falsas. A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, disse que atividades que tenham como objetivo enganar não são permitidas na plataforma. Embora as gigantes de tecnologia afirmem que há combate, é fácil encontrar anúncios falsos. Após ser enganado, Hélio ficou inadimplente e precisou refinanciar o carro. Mas o prejuízo para ele não foi apenas financeiro. Eu me tornei uma pessoa muito insegura, porque agora até mesmo os boletos originais que estão vindo no refinanciamento, você não tem mais aquela confiança. 2 homens foram presos por negociarem dólares de maneira ilegal dentro do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Disfarçados de turistas, os policiais civis fingiam negociar moedas estrangeiras quando prenderam em flagrante os 2 criminosos. Eles participavam de um esquema ilegal de câmbio dentro do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio de Janeiro.
Com a dupla foram apreendidos dólares, euros e R$28 mil em dinheiro. Imagens registradas por câmeras de segurança comprovam as negociações feitas por David Paula Soares, de 47 anos, e Rogério de Castro Portugal, de 52. Para abordar os clientes, eles se apresentavam como carregadores de malas. Nós já estávamos monitorando a atividade desses elementos no interior do aeroporto. O modus operandi deles consistia em se disfarçar de maleiros, ou seja, aquelas pessoas que prestavam serviço para os turistas, né, carregando as suas malas. E eles aproveitavam para fazer a troca do câmbio. Os presos vão responder por crimes contra o sistema financeiro. Além deles, outro homem, que também agia no aeroporto, foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento sobre a venda de chips de celular a turistas vindos de outros países. Sempre por um preço bem acima do valor de mercado. Ele foi ouvido e liberado. Uma adolescente foi resgatada de uma casa noturna em Salvador numa operação contra a exploração sexual de menores. O dono do estabelecimento foi preso por favorecimento à prostituição. Foram 4 meses de investigação até a polícia chegar a essa casa noturna em Itapuã, bairro turístico de Salvador. No local, os policiais encontraram uma adolescente de 16 anos que estava sendo vítima de exploração sexual. A adolescente foi restituída à sua família e 2 pessoas foram presas na ação. O estabelecimento foi fechado e foi recolhido também no local uma arma de fogo e alguns outros objetos para averiguação. A ação de combate à exploração sexual em Salvador faz parte da Operação Caminhos Seguros, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que a cada 24 horas, 320 menores de idade são explorados sexualmente no Brasil. Mas esse número pode ser ainda maior, porque apenas 7 de cada 100 vítimas denunciam a exploração sexual. Aqui na Bahia já foram registrados 83 casos nos 4 primeiros meses deste ano, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Além do trabalho da polícia, a população também tem papel importante ao denunciar os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Toda a vida infantil importa, então compromete muito a segurança. É sempre um enfoque muito importante, é sempre um cuidado que se tem muito grande no combate a esse tipo de crime. Voltamos a falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Além das mortes e dos estragos, muitas cidades estão sem o serviço de telefonia e internet. A Miss Brasil de 2008 foi considerada desaparecida pela Defesa Civil, mas hoje ela conseguiu avisar aos amigos e parentes que está bem em lugar seguro. A cidade de Roca Salles, a 150 quilômetros de Porto Alegre, é uma das mais afetadas pelas chuvas. Dos 11 mil habitantes, 2 mil estão desabrigados ou desalojados. Num comunicado publicado nas redes sociais, a prefeitura informou que não há sinal de telefonia, luz elétrica e internet. A orientação é que a população busque locais seguros em pontos mais altos. O nível do rio Taquari passou de 30 metros, o maior já registrado. O município foi totalmente destruído, então a gente vive um caos, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Para mim vir para cá eu vim de barco, né? Então a situação é bem delicada, bem difícil. Neste sábado, o governo de São Paulo enviou outros 2 helicópteros ao Rio Grande do Sul para sobrevoar as áreas isoladas. Mais de 50 bombeiros, agentes da Defesa Civil e geólogos paulistas ajudam nas buscas por sobreviventes de deslizamentos de terra. Em Roca Salles, ao menos 3 pessoas morreram e 13 estão desaparecidas. A Miss Brasil 2008, Natália Anderli, que está grávida de 7 meses, chegou a ser considerada desaparecida. Ela mora nos Estados Unidos com o marido e viajou até a fazenda da família em Roca Salles para visitar os pais.
A última mensagem publicada numa rede social era o apelo pela localização de uma cachorra que desapareceu durante a enchente. Depois de ver as imagens da chuva e não conseguir contato, o marido de Natália entrou em pânico. Quando ele vê essa notícia, ele fica desesperado, não consegue contato. E daí ele começa a contatar todas as amigas para entender o que estava acontecendo. Nós não tivemos nenhum contato com a Natália, ninguém conseguia entrar em contato com ela e com a família dela. Mas hoje veio o alívio. Natália e os pais conseguiram finalmente sair de casa para enviar uma mensagem e tranquilizar a todos. A gente estava sem energia elétrica e a gente ficou sem sinal de telefone, então eu estava incomunicável, mas eu estava segura lá em casa com os meus pais, a família, a gente estava em casa, todo mundo seguro e bem. A Prefeitura de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, declarou estado de calamidade pública. Até agora, 5 pessoas morreram na cidade. Na tarde de hoje, moradores atingidos pelos temporais fizeram fila em um ginásio da cidade em busca de doações. Enquanto brinca, a pequena Esther esquece da situação do lado de fora do ginásio municipal de Santa Maria. Mas o cenário, antes de sair de casa, ela lembra bem. Parecia um açude, estava muito grande a água. A mãe, Lisiane, tem 5 filhos e conta que foi o desespero das crianças que a fez sair de casa. Aí molhou cama, molhou coberta, as crianças. Daí a minha filha de 11 anos ficou nervosa porque para ela isso é novo e ela ficou angustiada e começou a chorar. Daí eu peguei as crianças e vim para cá. São centenas de famílias fora de casa em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. A quadra de esportes deu lugar aos colchões e pertences que os moradores conseguiram salvar. Por aqui são disponibilizados alimentos, colchões, roupas secas e também atendimento médico e psicológico. Mas do lado de fora, o cenário é muito pior. Não para de chover e Santa Maria decretou situação de calamidade pública devido às intensas tempestades. O rastro de destruição é visto principalmente nas regiões do interior, onde 5 pessoas morreram em deslizamentos de terra. O decreto de calamidade pública tem como objetivo o acesso a recursos federais em ações de emergência e de reconstrução. Para chegar aqui na localidade, já encontramos bastante dificuldades, devido a todos os acessos aqui estarem interrompidos. Hoje, com a redução da chuva e já amenizou um pouco os níveis das águas, a gente conseguiu chegar mais rápido. Enquanto bombeiros tentam encontrar vida no meio da destruição, dentro do ginásio há um respiro de esperança de quem ainda tem uma vida inteira pela frente. Eu brinquei ali no canto com panqueca e daí depois a gente fez um trenzinho. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Jairo Bastos, que está no Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelos temporais. Jairo, boa noite para você. A energia havia sido interrompida e voltou faz alguns instantes. Como é que está a situação nesse momento, Jairo? Olá, Fara, Salso, boa noite a todos. Olha, a luz voltou agora há poucos instantes, realmente. A cidade estava praticamente toda às escuras. Houve uma tempestade muito forte, a chuva deu uma trégua agora há pouco e a chuva parou. Mas veio muita chuva, questão de 2 horas de chuva torrencial. Eu estou aqui na base do Corpo de Bombeiros de Teutônia, o pessoal está chegando, inclusive, agora da rua. Eles estão trabalhando nas buscas aos desaparecidos, que nós mostramos até na reportagem anterior. Infelizmente, ainda essas pessoas, 3 pessoas aqui do município que estão desaparecidas, não foram localizadas. As buscas continuam amanhã, pela manhã. Os bombeiros voluntários aqui do município estão se dividindo em equipes para justamente não parar essas buscas. Mas por causa da chuva torrencial que caiu agora há poucos instantes aqui em Teutônia, em toda a região do Vale do Taquari, esses serviços foram interrompidos, mas voltam no início da manhã. Hoje, durante o dia, não choveu, a chuva deu uma trégua em toda a região e aqui em Teutônia, algumas famílias puderam voltar para casa. O nível dos rios vem baixando, o nível do rio Taquari e do rio Boa Vista vem baixando, então as casas começaram a ficar sem água e os moradores puderam voltar para casa. E o que nós acompanhamos foi um cenário de destruição, de dor, de tristeza. Pessoas que perderam
tudo, tendo que limpar agora. É uma pilha de lama, de entulhos, móveis perdidos. Na verdade, é a história dessas pessoas que está se perdendo. Então, a preocupação deles é voltar para casa e depois de uma sequência de tempestades, contando com o do ano passado, desde setembro do ano passado, uma tempestade muito forte atingiu o Vale do Taquari. Depois, em novembro, outra tempestade. E agora, de novo, essa sequência de chuva forte, inundando, chegando a limites nunca imaginados antes. Então, essas pessoas temem em voltar para casa. Pessoas que ficaram ilhadas estão conseguindo voltar, inclusive pessoas que estavam na lista dos desaparecidos conseguiram voltar e dar notícia para os familiares. Então, essas são as boas notícias, mas a preocupação é de que a chuva volte durante a madrugada. Salsi, Fara. Obrigado pelas suas informações, Jairo. Ainda nessa edição, nossos repórteres mostram a situação dos desalojados em Porto Alegre. No Paraná também choveu muito. Um casal morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada no município de Bela Vista da Caroba. Neri Baus e a esposa Maria Rosa Baus estavam com o filho quando foram surpreendidos no momento em que o carro passou por um bueiro. O veículo foi levado pela força da água e encontrado a aproximadamente 5 quilômetros do local. O filho do casal sobreviveu e foi encaminhado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. As negociações para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas devem ser retomadas amanhã. Por enquanto, a proposta do governo israelense não foi aceita. O acordo prevê uma trégua temporária na guerra e a libertação de reféns que estão em Gaza. Mas o grupo terrorista Hamas exige que o confronto acabe de uma vez por todas. Milhares de pessoas se reuniram em Tel Aviv para pedir que os sequestrados voltem para casa após quase 7 meses em poder dos terroristas. Na Cisjordânia, 5 terroristas foram mortos em uma operação do exército. As forças de defesa afirmam que eles mataram um israelense e feriram outros em recentes ataques na região. Segundo a inteligência de Israel, os suspeitos planejavam outros atentados. Uma ONG italiana resgatou 87 migrantes que estavam à deriva num barco superlotado na costa da Líbia. Entre os resgatados estavam 8 mulheres e 17 menores de idade. O barco, que deixou o continente africano, seguia em direção à Europa. Segundo a ONG, a embarcação já estava sem comida e sem água potável. Um navio de resgate deve chegar à cidade de Nápoles, no sul da Itália, na próxima segunda-feira. Veja a seguir, o país registra aumento de queimadas nos primeiros meses do ano. A operação já realizou mais de 3.000 salvamentos na orla do Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. Pesquisa mostra que consumidores pretendem gastar mais esse ano com o presente do Dia das Mães. O país registrou mais focos de queimadas nos primeiros meses de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Mato Grosso do Sul, áreas de Cerrado e do Pantanal estão sendo arrasadas pelo fogo. O calorão e o tempo seco têm contribuído para o aumento dos focos de incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Naviraí, interior de Mato Grosso do Sul. Nesta propriedade particular, o trator abre faixas de terra para evitar que o fogo avance para o outro lado do campo. O fogo já consumiu o equivalente a 300 campos de futebol, entre áreas de Cerrado e Mata Atlântica. Já no Pantanal, o alerta está na divisa com o estado vizinho de Mato Grosso. O fogo atinge parte da vegetação nativa no entorno do Rio São Lourenço. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que este ano as queimadas aumentaram no país mais de 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já são mais de 17.000 focos registrados em satélite. Roraima, Acre, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados que tiveram os maiores registros, além do Distrito Federal. Especialistas em meio ambiente atribuem o aumento dos incêndios florestais ao desequilíbrio do regime de chuvas, que gera períodos de seca mais prolongados. O Pantanal registrou este ano 14 vezes mais focos de queimadas. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
estão em situação de emergência ambiental. A gente já está com essa previsão de um 2024 muito severo em relação à estiagem. Estamos no início de maio e com a umidade relativa do ar já abaixo dos 40%, que é preocupante. Precisa cada cidadão entender da sua responsabilidade na conservação e na preservação do meio ambiente. Voltamos a falar das chuvas no Rio Grande do Sul. A repórter Vanessa Felipe está num hospital em Porto Alegre e ela acompanha a transferência dos pacientes. Vanessa, boa noite para você. Qual é a situação neste momento por aí? Olá, boa noite para vocês. Olha, a situação continua muito complicada e muito grave aqui em Porto Alegre. Neste momento, o cenário que eu vou mostrar para vocês representa muito bem tudo isso que a gente está vivendo. Nós estamos em uma avenida muito importante de Porto Alegre, o bairro se chama Menino Deus. Já está alagada logo ali adiante. Do lado direito da imagem que vocês estão vendo, não dá para enxergar em função das árvores, mas fica um dos principais hospitais de Porto Alegre, um dos principais hospitais de Porto Alegre, uma entidade referência. Bom, o subsolo deste hospital foi alagado. Parte do hospital, portanto, ali na parte baixa foi alagada. E por prevenção, é bom que se diga por prevenção, conforme a assessoria de imprensa do hospital, os pacientes estão sendo transferidos e é exatamente desta maneira que vocês estão vendo, com a ajuda de caminhões do Exército. Este não é nem o primeiro nem o segundo que a gente presencia desde que chegou aqui. E esta operação um pouco improvisada está sendo feita junto a um posto de gasolina que fica aqui na esquina, onde já há ambulâncias a postos esperando os pacientes. Estão sendo retirados os pacientes em situação mais grave, em situação mais delicada e já em alinhamento com a Secretaria Municipal da Saúde e também com o Gabinete de Crise do Governo do Estado. Foi decidido que estes pacientes que a gente está vendo, estão descendo dos caminhões, eles serão transferidos pelo menos temporariamente para outros hospitais, até que este hospital do bairro Menino Deus possa voltar a operar em situação de normalidade. A principal preocupação, entre outras, é com uma possível falta de energia elétrica e também com uma possível falta de água, já que vários pontos de Porto Alegre estão enfrentando todo tipo de problema. Além do alagamento, existem os problemas que decorrem do alagamento. Então a gente tem, inclusive a nossa equipe, para participar aqui do Jornal da Record com vocês, problemas para se locomover, problemas de logística, problemas de falta de luz, problemas de falta d'água. Já começa a faltar alguns produtos em supermercados, algum tipo de combustível nos postos de combustível. E tudo isso por quê? Porque, como eu disse, não para de chover. Eventualmente a chuva deu uma trégua neste sábado, mas agora, por exemplo, está chovendo fraco. Só que para uma cidade que já está alagada, que já está com o seu principal rio, que é o Rio Guaíba, batendo todos os recordes, que neste momento é de 5 metros e 19 centímetros, qualquer pingo d'água é muita coisa, gente. E o Diego Vieira está mostrando agora, ao vivo, a retirada dos pacientes. É uma situação muito dramática, muito delicada, é infelizmente um retrato aí do que nós aqui gaúchos estamos vivendo. E eu devolvo para vocês aí no estúdio com vocês. Obrigada, Vanessa, pelas atualizações. Ainda no Rio Grande do Sul, em apenas 12 horas, municípios das regiões central e norte do estado registraram mais da metade do volume de chuva esperado para o mês de maio. Assunto para Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Qual é a previsão para este domingo? Mais chuva no estado gaúcho. Salsi,
Boa noite para você, para o Fara, e a você também que está com a gente nesta noite. Neste momento, as nuvens carregadas ainda provocam chuva forte em toda a região sul. Amanhã, a situação muda em Santa Catarina e no Paraná, com uma pausa na chuva. Mas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, os ventos úmidos ainda espalham nuvens carregadas. Por isso, é importante trazer esse alerta. Nas cidades de Santa Maria, Segredo, Santa Cruz do Sul e Encantado, a chuva forte se concentra entre a madrugada e a manhã deste domingo. No período da tarde, o sol aparece, mas as pancadas continuam. Nesta grande área clara do mapa, o tempo fica aberto e quente. Em Porto Alegre, faz 26 graus, no Rio de Janeiro, 35 graus. Cuiabá, calor de 38 graus. Em Natal e em Rio Branco faz até 31, com possibilidade de chuva. Em São Paulo, mais uma semana que começa quente e seca. As máximas variam entre 31 e 32 graus até a quarta-feira. Vamos ao Tempo Delivery, atendendo agora o Paulo de Ibiporã, no Paraná. Giovana. Oi, Paulo. Tempo firme no domingo com tarde de 33 graus. Na segunda e na terça-feira, tudo bem parecido com mínima de 18 e máxima de 32 graus. O Francisco é de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro. Giovana. Vamos lá. Oi, Francisco, boa noite. Amanhã de abafado, faz até 33 graus. Na segunda, previsão de chuva passageira. Na terça-feira, o sol volta e a temperatura máxima vai ser de 30 graus. Você também pode participar, pode mandar o seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag #VocêNoJR, Salsi e Fara. Obrigada, Giovana. Bom domingo para você. Para vocês também. Veja a seguir, lanchas e botes chegam à orla do Guaíba com moradores e animais resgatados das áreas inundadas. Nível do Guaíba continua subindo e situação se agrava em Porto Alegre. Lula volta ao Rio Grande do Sul neste domingo para se reunir com prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas. O Jornal da Record está de volta com a cobertura da tragédia provocada pela chuva no Rio Grande do Sul. Entre ontem e hoje, mais de 3.000 salvamentos foram realizados pela orla do Guaíba. São pessoas que moram nas ilhas tomadas pela água e que precisaram deixar tudo para trás para se salvar. Nossos repórteres acompanharam de perto o trabalho de resgate. O principal ponto turístico de Porto Alegre, a Orla do Guaíba, virou um grande QG. Durante todo o dia, lanchas, botes, motos aquáticas e outras embarcações traziam pessoas e animais resgatados. Assim que chegavam, todos recebiam cobertor e atendimento médico. Solidariedade e empatia são palavras que ganharam força no meio de tanta dor e tristeza. Muitos resgates foram feitos por voluntários durante todo o dia e também no começo da noite. Pessoas que saíram de casa para ajudar os bombeiros e os militares a salvarem vidas. Seu José é pescador e morou a vida inteira na Ilha da Pintada, a mais habitada de Porto Alegre. Ele, a esposa e o filho foram resgatados por voluntários. Lá não tem ninguém que possa dizer que não perdeu tudo. Todo mundo perdeu tudo que tinha, a ilha toda. O meu maior sentimento é estar ali em cima daquela laje e olhando uns animais que eu tenho morrendo afogado e eu não poder fazer nada. A estimativa é de que mais de 3.000 salvamentos e resgates tenham sido feitos entre ontem e hoje só pela orla do Guaíba. Esse número de resgate foi com apoio de voluntários, outras instituições que estão nos apoiando, né? Comida e água também não faltaram. Barracas improvisadas foram montadas. Ônibus levavam as vítimas para lugares seguros, como os abrigos municipais. Mãe e filho perderam a casa, mas conseguiram se salvar e reencontrar os bichinhos de estimação. Eu senti muita saudade dos meus cachorros, eu fiquei angustiado, porque eu pensava, a água está subindo e os bens materiais fazer o que se estraga? Mas eles lá, eu pensando, será que eles vão morrer depois? Não vão ser os mais, mesmo que tivesse outro, não vão ser aquele que eu tinha apego.
Os acessos a Porto Alegre estão quase todos interrompidos. O aeroporto e a rodoviária seguem fechados. Situação muito complicada. O nível do Guaíba voltou a subir neste sábado e a prefeitura desligou 4 das 6 bombas de estação de tratamento. O prefeito pediu que a população racione água. Porto Alegre amanheceu assim, alagada. O Guaíba, que margeia a capital gaúcha, está com mais de 5 metros de altura e atingiu o maior nível da história. Esse ponto está alagado. O GPS manda a gente ir, mas a gente não sabe se dá para ir, se não dá. O que você acha? Acho que tá difícil, né? Não dá para ver a calçada mais ali na frente. Aqui a gente consegue ver o meio-fio, mas lá para frente ele já some, né? Pelo nosso caminho, a gente tinha que passar aqui, pelo aeroporto. A gente está bem em frente, mas olha como é que está o acesso. O aeroporto de Porto Alegre está com as operações suspensas desde ontem. De cima do viaduto a gente tem a noção exata da situação no aeroporto. Olha só, bem aqui embaixo tem pelo menos 1 metro de água. Mais ali na frente, aqueles carros que estavam estacionados não conseguem mais sair. E até a pista de pouso, que fica num nível mais elevado, também está alagada. Muita gente passou a noite no aeroporto. Quando a água começou a subir, os funcionários improvisaram uma barreira. Fizeram barricada para não entrar água depois. O paulista Marcelo foi um dos que dormiram no saguão. Ele chegou ontem a Porto Alegre de ônibus, mas como o acesso à rodoviária já estava fechado, devido à inundação do centro histórico, a empresa de transportes o deixou no aeroporto. Estou morrendo de medo porque tenho família, né? E eu tô, né? Então eu vim para trabalho, né? Não vim para brincar, viajar, vim para trabalho. Então assim, agora para voltar, né? Não sei se eu vou conseguir voltar para casa, né? Eu moro em São Paulo, né? Então a situação está bem crítica até para a gente que vem de fora. Essa professora também veio passear, mas não sabe mais o que fazer. O risco eu não sei calcular, porque como eu não sou daqui, eu não sei calcular o risco de sair daqui com a minha família e ir para um lugar que eu vou ter que atravessar, né, na água ou ser resgatada lá na frente. Um buraco se abriu numa das principais vias da capital gaúcha. A gente percebe que o nível da água está subindo. Nós chegamos nesse ponto há cerca de 3 horas e o limite era esse, ela vinha até aqui. Agora já avançou por pelo menos mais 10 metros. As cheias fizeram com que as bombas de 4 estações de tratamento fossem desligadas. O prefeito Sebastião Melo pediu para que a população racione água. Não dá para desperdiçar um copo d'água, ou seja, tem que reservar o que puder reservar. Tem milhares de pessoas que não têm caixa d'água. 13 abrigos estão espalhados pela cidade para atender a população. A Defesa Civil orienta que os moradores devem abandonar as casas se perceberem a água subindo. No meio das enchentes, a explosão de um transformador causou um incêndio no posto de combustíveis e deixou 2 pessoas feridas. As cidades da região metropolitana de Porto Alegre também sofrem com o alto nível dos rios. Em Canoas, a imagem da população nas ruas impressiona. Um hospital chegou a ser esvaziado. O 5º Distrito Naval da Marinha resgatou neste sábado 14 pessoas e mais 3 animais domésticos na cidade. Este casal de amigos de Novo Hamburgo estava na capital e tentava voltar para casa. Vamos na fé. A gente vai na fé, na segurança e tentar. Vamos tentar. E você vai ver agora por que o Guaíba não para de subir. E já registra o maior nível de toda a história, 5 metros e 16 centímetros. O volume do Guaíba não para de subir porque recebe água de outras bacias hidrográficas, como as do Taquari, do Sinos e do Jacuí. Além disso, os ventos na região têm soprado no sentido contrário ao escoamento natural que seria para o oceano. Segundo o governo do estado, a tendência é de que a água só comece a baixar na capital gaúcha dentro de 2 dias. Cerca de 1.300.000 pessoas moram na região da bacia do Guaíba. Vamos voltar a falar com o repórter Jairo Bastos, que está no Vale do Taquari, onde uma nova tempestade agora à noite voltou a assustar os moradores e a preocupar os bombeiros que trabalham nas buscas. Jairo, como é que está a situação nesse momento? Fara, agora voltou a chover, mas de uma maneira mais fraca, porque questão de 2 horas atrás, muita chuva. Uma chuva torrencial aqui no Vale do Taquari,
deixou a cidade de Teutônia às escuras. E, claro, cada vez que chove, vem a preocupação, os níveis dos rios já estão transbordando, né? E a preocupação é de que aí atrapalhe o trabalho dos bombeiros. Eu vou conversar com o subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui de Teutônia, o Marcos Vinícius. A gente falava antes que qualquer chuva que venha forte agora acende o alerta aqui para vocês, não é? Com certeza, né? Qualquer chuva que vem agora atrapalhar, o que acontece? O solo está encharcado ainda, né? Então, qualquer chuva que possa vir, possivelmente vai vir, né? Tem grande risco de alagar de novo as ruas, né? É uma região de encostas também. O risco de deslizamento de terra é muito grande, também de pista. O asfalto está encharcado também. Já tem asfalto rachando, inclusive. Com certeza. Lá na Lagoa da Harmonia, no Morro da Harmonia, na verdade, já tem rachaduras consideráveis, né? Que estão deixando toda a população daquela região em risco. A cidade está isolada, não tem como sair, nem para Porto Alegre, nem para o interior. A orientação para as pessoas é evitar estar transitando, circulando de carro, até porque o combustível está terminando por aqui, não é? Sim, a nossa orientação é fazer com que o pessoal fique em casa nesse momento, né? Principalmente os curiosos, né? Que muitas vezes acabam atrapalhando o nosso serviço da comunidade que quer ajudar a limpar ruas, casas, enfim. E uma orientação também é ao pessoal que possivelmente esteja na lista de desaparecidos, né? Porque o que acontece? A gente estava muito tempo sem sinal aqui na região, sem sinal telefônico, energia elétrica, então pode ser que alguém esteja na lista de desaparecidos, porém estava somente sem sinal telefônico, sem contato, né? É ter que comparecer, procurar, informar que apareceu. Cerca de 1.000 pessoas foram atingidas aqui no município, então, pelas chuvas, e a preocupação agora é que novas chuvas, novas tempestades do final de semana volte a fazer as pessoas que já tinham voltado para casa correr de novo para os abrigos. Salce, Fara. Obrigado pelas informações, viu, Jairo? O presidente Lula vai retornar ao Rio Grande do Sul neste domingo. Hoje, ministros se reuniram para discutir novas medidas de enfrentamento aos estragos causados pelas chuvas que atingem o estado desde o início da semana. 15 ministérios, além de representantes de entidades federais, se reuniram por 2 horas. O encontro virtual foi para organizar os trabalhos das pastas. O governo federal pretende coordenar o fluxo de doações com os governos estaduais e os municípios. Para que tudo esteja organizado no momento em que as doações chegarem, é sempre necessário um efetivo grande para promover essa organização. O presidente Lula retornará ao Rio Grande do Sul neste domingo. Acompanhado de pelo menos 9 ministros, Lula quer se reunir com prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas e pretende ter um novo encontro com o governador Eduardo Leite. O presidente deve publicar uma medida provisória nos próximos dias com a liberação de crédito extraordinário para ajudar na recuperação das cidades. Mas o valor ainda será definido. Essa reunião com os prefeitos, ela vai auxiliar os municípios para que eles preencham o mais rápido possível o plano de trabalho, que é uma condição legal para a edição da medida provisória que vai permitir a liberação dos recursos da Defesa Civil Nacional. O governo federal precisa saber quantas pessoas foram impactadas, quantas casas caíram, quantas foram alagadas, mas a água já baixou, quantas ainda estão alagadas, porque com isso ele dimensiona os recursos e libera o quanto antes. Na noite de sexta-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a autorização de pagamento de quase 540 milhões de reais em emendas parlamentares ao Estado. O Ministério também instalou um centro de operação de emergências em saúde pública na região sul para coordenar as atividades de resposta aos danos causados pelas chuvas. A Secretaria Nacional do Consumidor divulgou uma nota técnica determinando medidas a serem tomadas pelos órgãos estaduais e municipais para fiscalizar e impedir o sobrepreço ao consumidor durante o estado de calamidade. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul viraram manchete em todo o mundo. O jornal americano The Washington Post destacou que o sul do Brasil foi atingido pelas piores enchentes em mais de 80 anos. O Deutsche Welle, da Alemanha, publicou que o número de mortos aumenta à medida que as inundações recordes continuam. O britânico The Guardian compartilhou um vídeo com imagens aéreas do Rio Grande do Sul, depois que fortes chuvas causaram uma destruição massiva na região. Na Itália, a agência ANSA diz que milhares de cidadãos ficaram retidos devido às inundações. Na América Latina, o La Nación, da vizinha Argentina, publicou que as autoridades apelaram à população para abandonar imediatamente a região, porque o nível da água continua subindo.
Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja os destaques do Domingo Espetacular. A tragédia dos temporais históricos na região sul do Brasil. Nossas equipes nas áreas mais atingidas pela chuva mostram o drama de famílias ilhadas. Perdemos tudo. Casa, a água está na janela, tudo perdido. O desafio para chegar aos locais mais atingidos pela enchente. Meu Deus do céu, olha aqui! O Domingo Espetacular desembarca na cidade brasileira, ameaçada por crateras gigantes. São buracos que não param de crescer. Já engoliram casas e têm espalhado medo entre a população. Eu não durmo à noite. Mas como explicar a origem desse fenômeno? Tem nosso encontro especial com Andrea Bocelli. O tenor comemora 30 anos de carreira com uma surpresa aos fãs brasileiros. Bocelli abre o coração, declara paixão pelo país e fala da emoção em cantar ao lado do filho. A gente te convida para um passeio inesquecível com a dona Rafisa. Ela está prestes a completar 100 anos e acaba de renovar a carteira de motorista. De onde vem essa paixão pelo volante? É no Domingo Espetacular. Depois do Canta Comigo. Veja a seguir, polícia tenta prender empresário que dirigia carro de luxo e causou acidente fatal em São Paulo. E veja também as últimas atualizações sobre a chuva no Rio Grande do Sul. Há exatos 4 meses, parentes de Edson Davi, de 7 anos, procuram respostas para o sumiço do menino na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Casos como o dele têm sido comuns no estado. Por dia, são registrados, em média, 16 desaparecimentos de pessoas. As faixas chamavam a atenção de quem passava pela praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Para a Marise, já são 4 meses de procura pelo filho Edson Davi, de 7 anos. Estou lutando para seguir em frente, né? Destruída por dentro, mas tem que ter força para lutar, né? O menino sumiu quando estava em companhia do pai, que trabalhava em uma barraca na praia. Os bombeiros do grupamento marítimo realizaram buscas na região, mas nada foi encontrado. Mesmo assim, a família de Davi não perde a esperança. Os parentes contrataram uma empresa de investigação particular. A polícia, né, permanece nessa tese de afogamento, não me procura, não procura meu filho, eu me sinto abandonada, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que as investigações continuam. O caso de Davi não é um fato isolado. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o Rio de Janeiro registra, em média, 16 desaparecimentos por dia. Do começo do ano até março, já foram mais de 1.500 casos. Em 2019, o governo federal sancionou a Lei da Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas, que prevê a criação de um banco de dados nacional. Mas o sistema, que tinha previsão de ser lançado no ano passado, até hoje não está em funcionamento. Especialistas em segurança pública entendem que o cadastro é essencial para a resolução dos casos. Enquanto nós não conseguirmos investir em ferramentas de inteligência e também investir na criação de um Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, nós não conseguiremos solucionar esse grave problema que atinge todas as regiões do Brasil. Enquanto isso, famílias ainda reúnem forças para que os casos não caiam no esquecimento. A esperança é a última que morre, né? Então a gente vai lutar até o fim. Está foragido o homem que dirigia um carro de luxo e provocou um acidente fatal no fim do mês de março aqui em São Paulo. A polícia esteve na casa de Fernando Sastre Filho para cumprir um mandado de prisão, mas ele não foi encontrado. Os policiais foram ao apartamento onde Fernando mora, na zona leste de São Paulo, durante a tarde. Mas o empresário não estava no local. Segundo a defesa dele, Fernando vai se entregar na próxima segunda-feira. Para a polícia, ele já é considerado foragido. Ele vai acatar a ordem, somente nós vamos, segunda-feira, tentar despachar com o magistrado para a gente
tentar ver um local que garanta a integridade física dele devido à repercussão que esse caso deu na mídia. Fernando é réu por homicídio doloso quando há intenção de matar e lesão corporal gravíssima. No dia da batida, ele dirigia em alta velocidade. Segundo a perícia, o veículo estava a 114 km por hora. E, de acordo com testemunhas, o empresário tinha ingerido bebida alcoólica. Um motorista de aplicativo morreu no acidente. Há pouco mais de uma semana para o Dia das Mães, uma pesquisa revelou que os filhos pretendem gastar mais com os presentes esse ano. O levantamento também mostra que o consumidor não vai seguir a tendência das compras online dos últimos anos. Mais de 60% dos entrevistados pretendem comprar em lojas físicas. Nas vitrines, a Juliana procura o presente certo para uma mãe cheia de estilo. Dona Sandra, ela é moderna, ela é jovem, tá? A gente tem até a idade bem parecida, então assim, quando eu vou escolher, eu dou uma olhada para mim, que daí já serve para ela também. E para ela, a Manuela também já sabe como escolher. Minha mãe, ela é vaidosa, ela é estilosa, gosta de roupa chique, cara também. Era dia para pensar em todas as mães da família, né, Marcelo? Tem a mãe da Manu, tem a minha mãe e tem a mãe da minha esposa, que é a Sandra também. Então, são 3 aí, né? Muitos filhos já decidiram o que comprar. Segundo uma pesquisa de uma empresa que administra uma rede de shoppings, 18% dos consumidores pretendem presentear as mães com produtos de beleza. 17% disseram que vão comprar roupas. Outros 17% querem dar perfumes. E na lista dos filhos, também tem calçados, chocolates e eletrônicos. Em todo o comércio, o Dia das Mães é sempre esperado com otimismo. Dia das Mães é o nosso segundo Natal, é uma data extremamente expressiva para o varejo, então a gente tem uma venda bem significativa, uma procura bem grande e mãe é mãe, né? Mãe sempre merece um presente especial. Nos últimos anos, os shoppings viram a concorrência com o comércio eletrônico aumentar. A pandemia tornou as compras online um hábito de mais consumidores, mas a pesquisa tem uma boa notícia para os lojistas. Neste ano, tem mais gente disposta a sair de casa para poder ver de perto os produtos e aí sim escolher o presente. A Janaína precisava fazer um teste. Tem que sentir a textura na pele, tem que ver o cheiro, acho que é muito cheiro de mãe, né? Tem que saber o que também ela gosta. Neste shopping, a previsão é de corredores e lojas mais cheios este ano. Movimento que vai aumentando quanto mais perto fica o Domingo das Mães. A nossa expectativa é muito positiva, já tendo como base os números desses primeiros dias de maio, onde o shopping apresentou um crescimento de 10% no fluxo de clientes com relação ao ano anterior. O levantamento também aponta que 20% dos consumidores planejam pagar entre R$300 e R$500 pelo presente, o dobro do percentual do ano passado. 54% pensam em produtos de até R$300. Mas para elas, é claro, os filhos não precisam gastar muito. Se não tiver presente, não vai fazer falta, entendeu? Mas o importante é eles estarem do meu lado. Isso é a coisa mais importante da vida. Tá certo, o valor do presente não importa, mas se der para caprichar... O presente é bom, quem não gosta de ser surpreendida, de abrir aquela caixa de presente e o olho até brilha. Em visita ao Brasil, o primeiro-ministro do Japão participou da abertura de um fórum empresarial entre os dois países. Fumio Kishida também se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar de possíveis parcerias comerciais. No encontro a portas fechadas em São Paulo, Alckmin e o primeiro-ministro japonês buscaram fortalecer e construir acordos comerciais, principalmente retomar negociações entre o Mercosul, bloco econômico que o Brasil integra, e o país asiático. O Japão é a quarta maior economia do mundo e um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Só no ano passado, as negociações entre os dois países ficaram acima de 58 bilhões de reais. Uma parceria considerada forte entre as duas nações, mas que tem potencial para crescer ainda mais, com o fechamento de novos acordos. Em 2023, o Japão foi o 7º país que mais investiu no Brasil. Nos últimos 5 anos, os setores que mais receberam recursos foram o automotivo, de tecnologia, saúde e construção.
Ontem, o premier japonês foi recebido pelo presidente Lula em Brasília. Eles assinaram acordos nas áreas de economia verde e transição energética. これ飛躍的に増加をし、今やこのブラジルは世界有数の大豆輸出国になっている、こうしたこの今日の状況につながっています。 O presidente Lula ontem recebeu o primeiro-ministro Fumio Kishida. Este encontro e esses protocolos todos vão fazer crescer ainda mais essa boa parceria. O primeiro-ministro japonês e a comitiva que o acompanham voltam amanhã para o Japão. Agora voltamos a Porto Alegre com o repórter Romeu Piccoli. Ele traz novas informações sobre a situação do Rio Grande do Sul e da capital gaúcha. Oi, Romeu. Boa noite, Fara. Boa noite, Salsi. A situação aqui em Porto Alegre é muito preocupante. A água está subindo muito rapidamente. Para você ter uma ideia, a gente está na zona norte de Porto Alegre, a cerca de 8 quilômetros do Guaíba. Isso se repete em diversos pontos da cidade. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui por volta das 5 da tarde e a gente conseguiu acessar de carro. 1 hora depois, a gente já não conseguia mais sair. A gente está em frente a um hotel e os hóspedes estão muito preocupados, embora seja uma situação muito menos grave do que quem teve a casa invadida completamente pela água, quem perdeu tudo, quem perdeu inclusive a vida. Mesmo assim, a situação aqui no hotel é bem preocupante. Não digo que a situação seja preocupante, mas as pessoas estão muito preocupadas, porque é visível o tanto que a água está subindo. Boa parte da cidade está embaixo d'água, eu tenho alguns números atualizados aqui. São 317 municípios afetados, 13.324 pessoas em abrigos, 69 mil, quase 70 mil pessoas desalojadas. No total, 510 mil pessoas foram afetadas. Nós temos ainda 107 feridos registrados, 74 pessoas desaparecidas. Fara, Salsi. O Jornal da Record termina aqui. A cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul segue amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com os melhores momentos de Reis, a Decadência. E logo após a grande conquista, tem Super Tela com o filme Sequestro no Espaço. Boa noite para você. Boa noite.